Bom, pessoal, então, dando sequência ao nosso tema, que é adenocarcinoma de cólon. Então, nós já falamos sobre os critérios de ressecção endoscópica. No vídeo anterior também nós falamos sobre neoadjuvância para os tumores de cólon. Falamos também sobre os biomarcadores, então a gente já tem uma boa base sobre esse tema. E para o vídeo de hoje, então, nós vamos começar um pouco diferente. Nós vamos falar sobre o tratamento cirúrgico das colectomias direita, dos tumores do cólon à direita. E para isso eu trouxe inicialmente o Manual da Sociedade Americana de Coloproctologia, que traz alguns princípios das colectomias. Então eu achei muito interessante essa abordagem do livro da sociedade, e aí então a gente vai começar falando sobre os tópicos que esse manual traz pra gente. Depois a gente vai passar por alguns artigos falando sobre a cisão completa do mesocólon, também trazendo alguns outros pontos realmente dessa parte mais técnica das colectomias direita. Então vamos começar aqui o nosso capítulo. Então esse daqui é o capítulo do livro Tratamento Cirúrgico do Câncer de Cólon, os princípios da colectomia. Então aqui já o manual ele traz um ponto importante sobre a localização pré-operatória desses tumores. Então nós sabemos que operar o paciente somente com base na localização da colonoscopia, a gente pode correr um risco grande da colonoscopia não conseguir pontuar para a gente o local exato daquela lesão. Então a má localização do tumor com base apenas na colonoscopia pré-operatória ocorre em até 21% dos casos e pode resultar em um procedimento cirúrgico diferente do originalmente planejado em 11% dos casos. Então a gente não costuma ver isso, operar somente com esse dado da colonoscopia. Geralmente nós temos que fazer todo o estadiamento do paciente e a tomografia ela já pode demonstrar a localização exata do tumor. Então sempre a gente associar ali a localização com base na colonoscopia e na tomografia, dificilmente a gente vai estar errando essa localização e a gente não vai precisar mudar o nosso planejamento cirúrgico, Então a gente sabe de sair de uma colectomia direita para uma retrosigmoidectomia, uma colectomia esquerda, muda muito aí o nosso planejamento, às vezes posicionamento do paciente, o material que a gente vai utilizar. Esse número pode ser ainda maior quando excluídos os tumores secais e retais, Então quando a colonoscopia consegue localizar ali no seco e no reto, existem parâmetros anatômicos que o endoscopista consegue trazer para a gente, que ele consegue ter mais certeza da localização desses tumores. Então, em cólon, transverso, geralmente o endoscopista ele pode não pontuar direitinho ali pra gente essa localização do tumor. A colocação de tatuagem endoscópica é um tipo de tática que nós utilizamos muito, então principalmente para o cirurgião que vai fazer uma laparoscopia, Então essas colectomias por laparoscopia, as lesões muito pequenas a gente realmente pede para o endoscopista fazer a tatuagem com nanquim ali pra gente no pré-operatório. Então entrar ali sem essa tatuagem é muito arriscado, você pode ter um grande estresse no intraoperatório e não achar essa lesão. Então sempre pedir uma tatuagem com a tinta nanquim vai te ajudar muito na localização desses tumores. Geralmente é tatuado apenas a região distal ao tumor e sempre ter essa possibilidade de colonoscopia intraoperatória para localização. Isso daqui, se você tivesse recurso no seu serviço, é muito interessante. Se você precisar, que você possa utilizar ele em alguma situação como essa, quando você não encontra a lesão, Então já aconteceu algumas vezes, a gente vê por aí, de fazer a ressecção da peça por laparoscopia, abrir a peça, não tá lá a lesão, então é um grande estresse para a equipe cirúrgica. E indo aqui então para os princípios cirúrgicos gerais, sobre a extensão da ressecção. Sobre essa margem aqui nós já sabemos que em obter pelo menos 5 cm de margem proximal e distal, a adesão à margem de 5 cm demonstrou minimizar as recorrências nas anastomoses. Isso aqui também já é uma coisa que a gente pratica há muito tempo, acho que não é novidade para ninguém. A ligadura proximal dos vasos de alimentação do tumor deve ser realizada para maximizar a linfadenectomia. A gente vai trazer esses pontos aqui durante esse vídeo. E para o tratamento do câncer de cólon sigmoide, o nível de ligadura da artéria mesentérica inferior ele é controverso, então uma ligadura alta versus baixa. Existe uma controvérsia nisso daqui. Quando a gente for falar dos tumores do cólon esquerdo, a gente vai voltar para esse termo, mas ainda existe muita controvérsia até nessa nomenclatura. Então saber o que é uma ligadura alta, o que é uma ligadura baixa. A gente vai trazer isso para o próximo vídeo. E os estudos não demonstram nenhuma diferença funcional ou oncológica entre ligadura alta
e ligadura baixa, tá? Então um termo que a gente vai trazer mais para os tumores do colo esquerdo, aqui nós vamos trazer o termo mais ligadura central para quando nós formos falar das excisões completas do mesocólon. A técnica Notaut, que é a técnica que na verdade é um princípio da cirurgia oncológica, é que você não manipular muito o tumor durante a cirurgia, devido à preocupação de disseminação de células tumorais. A gente sabe que isso aqui não tem nenhuma evidência de disseminação do tumor somente pela manipulação daquela tumoração. A gente deve evitar, lógico, a manipulação para não ocorrer nenhuma fratura do tumor, mas a gente sabe que isso daqui é uma coisa que não tem nenhuma evidência. Em relação às aderências do tumor a outras estruturas adjacentes, né? Então, muitas das vezes, quando a gente tem ali um tumor um pouco mais volumoso, a gente encontra alguma alça de Delgado aderida àquela tumoração, o tumor pode estar aderido ao peritônio parietal, aquela parede abdominal, e a gente fica na dúvida se resseca ou não aquela estrutura. Então aqui o manual ele traz esse dado pra gente que em cerca de 40% dos casos você pode ter ali invasão daquelas estruturas, né? Então se houver incerteza se é invasão direta ou apenas um abutment, né? uma aproximação daquele tumor com as outras estruturas, proceder com ressecção em bloco é melhor, né? Então a gente sabe que até em 40% dos casos a gente pode ter disseminação para essas estruturas adjacentes, então sempre que possível a gente vai fazer uma ressecção em bloco de toda aquela massa tumoral. Para a invasão da parede abdominal, a ressecção em bloco e em seguida a reconstrução também são recomendadas. Aqui mais para os tumores de ângulo esplênico, tá? Então pode haver uma invasão local da cauda do pâncreas e do baço, necessitando de pancreatectomia distal e esplenectomia. Então, para esses tumores nessa localização aqui, nós temos algumas táticas, né? Então, principalmente para aqueles tumores grandes de ângulo esplênico, que muitas das vezes a proximidade aqui com o seu hilo esplênico, esse tumor ele acaba invadindo aqui a cauda pancreática, o hilo esplênico. Então existem táticas aqui, a gente vai mencionar um pouco no próximo vídeo, mas já para adiantar um pouco alguma dessas nossas táticas que nós utilizamos para essas lesões que invadem ali o hilo esplênico, a cauda do pâncreas. Então muitas das vezes a gente faz toda a ressecção ali para a colectomia esquerda, a ligadura dos vasos mesentéricos inferiores, cólica esquerda. A gente acaba fazendo já a secção distal e a secção proximal aqui ao nível do transverso distal, se for o caso, se a sua margem estiver aqui nessa topografia do transverso distal. E aí sim, depois nós fazemos toda a liberação do colo esquerdo, aí a gente parte para essa região do hilo esplênico e da cauda pancreática, tá? Aqui existe um detalhe anatômico importante dessa veia esplênica. A veia esplênica ela passa bem atrás ali do pâncreas, bem no dorso pancreático. Então, geralmente a gente faz ali a dissecção de todo o pâncreas, a gente faz a ressecção da cauda pancreática e aí sim a gente parte para a ligadura da veia esplênica, que a gente consegue liberar toda essa região aqui e a gente consegue fazer uma ligadura mais segura da veia esplênica. Depois, logo superior, né, então a artéria esplênica ela corre na borda superior do pâncreas, a gente também faria a ligadura da artéria esplênica e aí sim a gente já fez todas as nossas ligaduras para fazer uma pancreaté caudal junto com uma esplenectomia. Muitas das vezes esses tumores podem ser maiores ainda e invadir também essa região da grande curvatura. Para isso a gente também faz ali uma gastrectomia vertical muito semelhante a um sleeve. Alguns detalhes técnicos aqui é que quando a gente faz essa gastrectomia vertical, quando a gente liga a artéria esplênica, a gente ligou as gástricas curtas, já falei isso aqui também no vídeo sobre câncer gástrico. Então, se você ligou as gástricas curtas aqui, você vai ter que tirar esse fundo do estômago. Então, a gente geralmente passa um grampeador bem justo aqui na transição esôfago-gástrica, tá? Para fazer uma gastrectomia vertical, para retirar toda uma tumoração que possa estar envolvendo toda essa área. Mais raramente ainda a gente pode encontrar uma lesão invadindo também o diafragma à esquerda e também a gente precisa fazer a ressecção diafragmática à esquerda. Já fiz essas lesões que a gente precisou fazer também a ressecção diafragmática e são realmente verdadeiros desafios aí para o cirurgião. Mais alguns pontos que podem te ajudar aí, alguma tática cirúrgica para esses tumores maiores aqui do ângulo esplênico. Para a invasão pancreática ou duodenal, né? Então, quando aqueles tumores do cólon direito, então quando eles invadem ali essa parte da segunda porção duodenal da cabeça pancreática, há relatos de gastrododenopancreatectomia em bloco. Isso aqui é muito raro, é muito a exceção a gente fazer esse tipo de cirurgia para aqueles tumores de cólon que invadam ali a cabeça pancreática, tá? E já pegando também aqui o gancho, isso daqui é um ponto que a gente precisa muito sempre estar analisando na tomografia para os tumores do cólon direito, se
não tem ali uma invasão da cabeça do pâncreas, do duodeno, né? Então é uma região que torna essa cirurgia, na maioria das vezes, irressecável. Então o tumor aqui, ele pode invadir essa região da cabeça pancreática, do duodeno. Já também pegando aqui o gancho, né? O nosso plano vai ser anterior à segunda, terceira porção duodenal, anterior à cabeça pancreática e anterior ali à fáscia digerota. Aqui traz alguns outros pontos sobre neoadjuvância que eu já falei no vídeo passado e vamos começar aqui realmente alguns pontos anatômicos das colectomias direita para os tumores de seco e colo ascendente. Então, para as lesões de seco ou colo ascendente, recomenda-se uma hemicolectomia direita com uma anastomose ileocólica. Os limites anatômicos da ressecção incluem aproximadamente 10 centímetros proximais à válvula dissecal e ao cólon transverso proximal. Então, aqui uma colectomia direita padrão. O cirurgião então identifica a artéria ileocecocólica, realiza a ligadura adjacente ao duodeno, tá? Então, na colectomia direita padrão, que é diferente da excisão completa do mesocolo, que daqui a pouco a gente vai trazer, o mesentério ele é dissecado então do retroperitônio através desta janela. Então, a artéria cólica direita, se presente o ramo direito da artéria e veia cólica média, são identificados e ligados em sua origem. Aqui ele já traz para a gente alguns ramos arteriais que nós vamos precisar ligar. A artéria ileocecocólica, a cólica direita quando presente, a gente sabe que muitos pacientes não têm a cólica direita, e o ramo direito da cólica média. Já vi muito cirurgião achar que o ramo direito da cólica médica não precisa ser ligado, mas aqui no manual existe essa recomendação. Existem algumas literaturas que falam que você não precisa ligar, mas a maioria das literaturas colocam que na colectomia direita padrão, sem ser estendida, né, nessa colectomia direita a gente precisa fazer a ligadura do ramo direito da cólica média. Só pegando também aqui essa imagem, né? Então essa daqui é a visão que a gente quer ter quando a gente está fazendo a colectomia direita laparoscópica, tá? Então na colectomia direita laparoscópica, a nossa abordagem ela é de medial para lateral, tá? E também de baixo para cima, né? Então é caldo cranial que nós chamamos, né? A gente faz essa liberação, vai ter aqui um artigo que a gente tem meio que uma padronização dessa tática. Então quando a gente identifica a artéria ileocólica, a gente faz a abertura do mesentério, a gente quer ver a superfície anterior da segunda porção duodenal. Então quando a gente vê a superfície anterior do duodeno, a gente sabe que a gente está no plano da nossa dissecção do mesocolo e a gente prossegue nesse plano aqui. E aí, quando nós fazemos a outra abordagem, a abordagem geralmente aberta, nós fazemos a liberação de lateral para medial, tá? Fazendo a liberação do cólon ali na linha branca de Toudt, fazendo toda ali a manobra de Catel, né? Uma manobra que a gente já sabe bem aí, quem opera cólon já está bem habituado com isso. Aqui seguindo como se fosse uma colectomia laparoscópica, né? Então o mesentério é realizado toda a transecção até a região do ilho terminal, né? Então a gente tira 10 centímetros ali do ilho terminal. O cólon direito é dissecado da linha branca de Toudt para liberar os anexos laterais restantes. O ilho e o cólon transverso proximal são então divididos. E aqui eu sempre, principalmente com os residentes, quando nós estamos fazendo essa ressecção por laparoscopia, é um detalhe muito importante que já vi ter muita complicação com esse detalhe técnico, que é você fazer ali na laparoscopia a secção do transverso proximal e do ilho terminal. Então o ilho terminal, a gente sabe que o ilho, o delgado, ele pode fazer alguma rotação e você não perceber. E na hora que você faz a sua iliotransverso anastomose, essa anastomose ela pode estar rodada. Isso pode acontecer. Na laparoscopia, a desvantagem é que para a gente correr a alça, para saber se realmente aquele ilho não fez uma rotação, é muito difícil. Então o que eu recomendo? Sempre quando você já faz todas as ligaduras vasculares, faz toda a liberação do cólon, você faz a secção ali do transverso e você deixa para fazer a secção do ilho, o último passo antes de você fazer sua anastomose. Então você já deixa tudo preparado ali o transverso, a região onde você vai entrar com o grampeador no ilho terminal, e aí sim você faz essa secção do ilho terminal e já leva aquela alça para fazer a sua ilho transverso anastomose, para não ter esse problema dessa alça rodar ali e você fazer uma anastomose com ela torcida, aí sim você pode ter uma grande complicação no seu pós-operatório. Então fica essa dica aí para quando você estiver fazendo algum tipo de colectomia direita laparoscópica. Não existe muita diferença das anastomoses, da iliotransversa anastomose. A gente pode fazer laterolateral isoperistáltica. A maioria dos cirurgiões acaba fazendo essa técnica, uma técnica grampeada, né? Laterolateral isoperistáltica. Muitos cirurgiões também costumam fazer término lateral com o grampeador circular. Então existem muitos relatos aí, principalmente dos cirurgiões americanos,
faz esse tipo de anastomose. Na laparoscopia existe também um pouco de discussão em se fazer uma anastomose intracorpórea ou extracorpórea, tá? Então você fazer uma incisão ali mediana para retirar a peça e já fazer essa anastomose. Então a recomendação hoje é que para os pacientes muito obesos, essa anastomose extracorpórea ela é um pouco mais dificultada. Para os pacientes mais obesos a gente prefere sempre fazer uma anastomose intracorpórea. Paciente um pouco mais magro, a gente pode decidir tanto quanto intra ou extracorpórea, vai dar preferência do cirurgião, da habilidade do material que ele vai ter à disposição para fazer essa cirurgia. O fechamento do defeito mesentérico ele é controverso, né? Pois o defeito grande é improvável que ocasione alguma obstrução. Aqui, da abordagem lateral para medial, o cirurgião primeiro faz a secção da linha branca de Todt, geralmente começando no sacro, movendo-se até em direção à flexura hepática, tá? Então, isso daqui já é terminando a colectomia direita, para os tumores da flexura hepática, tá? Então, uma hemicolectomia direita pode ser adequada se for na flexura hepática proximal, né? Então ali no final do ascendente, mas dependendo da localização, uma hemicolectomia direita estendida pode ser necessária. E essa colectomia direita estendida, geralmente a gente faz a extensão para os 2/3 proximais do transverso, igual mostra a imagem aqui, e a gente faz a ligadura também da cólica média. A gente pode fazer a liberação aqui do ângulo esplênico, né? Então o manual traz que a gente pode fazer essa liberação do ângulo esplênico se o ilho não chegar muito bem ali, mas geralmente o ilho a gente consegue mobilizar ele muito bem até essa região, a anastomose, né, normalmente não fica com tensão. A divisão vascular pode incluir o tronco arterial cólico médio principal, desde que haja fluxo retrógrado da mesentérica inferior para a perfusão do restante da flexura esplênica. Então a gente sempre observar isso daqui também é importante, né? Principalmente para aqueles pacientes que têm aneurisma ali da aorta infrarrenal, às vezes a gente pode ter uma obstrução dessa artéria mesentérica inferior, então cuidado quando a gente for fazer essa ligadura da cólica média para ver se não vai ficar isquêmico o restante do cólon do paciente. Só mostrando aqui as padronizações das colectomias direita, né? Então um artigo americano já tem algum tempo, então mostrando aqui para os tumores de cólon, de seco de cólon ascendente, a gente fazendo a colectomia direita padrão. Aqui ele já não coloca que a gente precise fazer a ligadura do ramo direito da cólica média, né? E aqui uma colectomia direita estendida, quando a gente faz os 2/3 proximais do transverso, com a ligadura também da cólica média. O NCCN aqui ele não traz tantas coisas sobre esse tratamento cirúrgico mesmo, ele traz, né, que para os pacientes com câncer de cólon direito é preferível que a gente faça a cirurgia junto com a linfadenectomia, né, uma coisa que a gente já sabe, e que a ressecção, para ela ser considerada curativa, ela precisa tirar todos aqueles linfonodos, né? Então, linfonodos positivos que são deixados para trás indicam uma ressecção incompleta. Nós interpretamos isso aqui então como uma ressecção AR2. Então, aquela linfonodomegalia, principalmente ali no mesocólon positiva, né, ou suspeita para acometimento secundário, a gente precisa fazer a ressecção, senão a gente considera ali como uma ressecção AR2, não é somente o tumor primário ali para a gente considerar uma ressecção AR2. Muito tem sido discutido sobre a qualidade das nossas colectomias, né? Então existe aqui um estudo de 2000 e, se não me engano, 22, 23, que compara já, trazendo alguns dados prognósticos sobre a excisão completa do mesocólon. Então, comparando aqui a excisão completa do mesocólon com os pacientes no qual não eram realizada a excisão completa do mesocólon. E nesse estudo aqui, eles trouxeram que a taxa de sobrevida livre em 5 anos foi similar entre esses dois grupos, e houve também a redução do risco absoluto cumulativo de óbito em 5 anos e a progressão da doença para os pacientes de estádio de 1 a 3. Então, houve essa redução do risco absoluto em 9% e para os pacientes do estádio 3, houve essa redução do risco em 16%. Então, já trazendo aqui, sinalizando algumas coisas para a gente, que os pacientes do estádio 3 parecem se beneficiar dessa tática, tá? Existem vários outros estudos aqui que o NCCN também traz, então um outro estudo comparando esses dois grupos, mostrando que também não houve ali diferença estatística na sobrevida livre de doença para os pacientes submetidos à excisão completa do mesocólon ou os pacientes submetidos a uma ressecção convencional, né? Então traz aqui de 85% essa sobrevida livre de doença versus 75%, e isso não sendo estatisticamente significante. Ainda vou trazer um outro artigo que fala até melhor alguns pontos prognósticos sobre essa tática. E aqui também o NCCN traz essa questão da cirurgia minimamente invasiva. Então a gente já sabe aí que a laparoscopia, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica, elas não trazem nenhum prejuízo em termos de prognóstico para esses pacientes. Então operar o paciente tanto pela via
convencional, a via aberta ou a via minimamente invasiva, os pacientes têm o mesmo prognóstico oncológico, sendo que os pacientes que são submetidos a uma cirurgia minimamente invasiva têm uma recuperação mais rápida, tem também até uma taxa de sangramento menor. Então, sempre que preferível que o cirurgião tiver esse treinamento, é importante que faça a cirurgia pela via minimamente invasiva. A única recomendação é que não seja realizada a cirurgia pela via minimamente invasiva é quando os pacientes se apresentam já com uma tumoração, com tumores obstrutivos ou perfurados, ou para aqueles pacientes T4B, né? Então, para esses aqui, o NCCN acaba recomendando que a gente faça a cirurgia pela via convencional. Um outro artigo aqui mostrando, tentando trazer para a gente uma padronização da excisão completa do mesocólon pela via laparoscópica, tá? Então, para os tumores do cólon direito. Então, aqui ele já começa mencionando um autor que é bem famoso, esse Hohenberg, talvez seja o autor que mais publicou sobre a excisão completa do mesocólon. Então, se quiser fazer algum tipo de pesquisa por esse autor, que realmente tem muita coisa publicada sobre esse tema. O artigo ele já traz também, fala um pouco sobre os portais, né? Então ele coloca que a ótica geralmente fica na cicatriz umbilical, no quadrante inferior direito do paciente, né? Então um trocáter de 5 milímetros, no quadrante, na fossa ilíaca esquerda do paciente, o trocáter de 10 milímetros e lateral superior à esquerda mais alto de 5 milímetros, né? Então fica mais ou menos dessa forma aqui a conformação dos trocáteres, né? E aqui também é uma recomendação do IRCAD que traz essa sugestão de colocação dos trocáteres para as colectomias direitas, né? Então a ótica aqui na cicatriz umbilical, o cirurgião geralmente fica aqui entre as pernas, o trocáter de 10 milímetros, geralmente a gente faz um trocáter de 12 milímetros, que é por onde passa ali o grampeador laparoscópico, né, que fica à mão direita do cirurgião, um outro trocáter de 5 milímetros na fossa ilíaca esquerda, na fossa ilíaca direita do paciente, e aqui o assistente fica com uma outra pinça mais no hipocôndrio esquerdo do paciente, tá? Então essa conformação aqui é o que a gente mais vê, tá? No IANSP acaba que muitos dos cirurgiões eles acabam utilizando esse trocáter aqui na região superior, no hipocôndrio esquerdo do paciente, então utilizando a mão direita aqui, a mão esquerda nessa topografia, e o cirurgião acaba se localizando à esquerda do paciente, tá? Então também perfeitamente possível esse tipo de distribuição dos trocáteres, né? Eu acabo preferindo ficar entre as pernas do paciente, com a mão direita aqui na fossa ilíaca esquerda do paciente. Então, mais importante, às vezes, de você saber esse padrão, é você também saber adequar esses trocáteres a depender da anatomia daquele paciente. Às vezes você passa um trocáter e você viu que não ficou muito ergonômico, então você saber também trocar um pouco a posição desses trocáteres é importante para você fazer uma cirurgia mais segura ali para o paciente, tá? Então existe aqui uma padronização, mas nada impede que você troque um pouco mais ali a localização desses trocáteres. Um ponto que ele traz aqui é a anatomia do tronco de Henle, né, que também é conhecido como tronco gastropancreatocólico. Isso daqui é muito importante, esse é um tronco que tem muita variação anatômica e traz aqui principalmente para a gente alguns ramos que a gente precisa saber. Um desses ramos é a veia cólica superior direita e a veia cólica direita. Esses dois são os que a gente vai precisar ligar. Um outro ramo importante é a veia gastropiploica direita, que também vai drenar ali para o tronco de Henle, e o tronco de Henle vai drenar para a veia mesentérica superior. Alguns pontos importantes aqui da excisão completa do mesocólon é a preservação da fáscia visceral do mesocólon, né? Então aqui ele faz um paralelo muito semelhante a excisão completa do mesorreto, então você não violar esse mesocólon do cólon direito ou daquela região que você vai estar fazendo a ressecção, remover todo o tecido linfático, fazer a ligadura das artérias na sua origem, né? Então da artéria cólica direita, da artéria iliocecocólica, do ramo direito da cólica média, que ele já traz também para as colectomias direita, você fazer a ligadura do ramo direito da cólica média. A remoção de todo o tecido linfático sobre ali a veia mesentérica superior, pelo menos 3 centímetros distais, aonde a veia ileocólica vai entrar na veia mesentérica superior. A gente vai trazer algumas imagens aqui, também fazendo a ligadura de todos os ramos. Então aqui é um ponto muito importante da ligadura dos ramos que vão ali para o tronco de Henle. Então quando você observa todos aqueles ramos venosos do mesocólon transversos que vão drenar para o tronco de Henle, para a face anterior do tronco de Henle,
todos esses ramos precisam ser ligados, que geralmente a gente vai estar ligando a veia cólica superior direita e a veia cólica direita. A gente precisa fazer a preservação do tronco gastropancreatocólico, né? Então existem outras drenagens ali do pâncreas, do estômago, que a gente não vai ligar completamente esse tronco de Henle. E aqui ele faz um paralelo como seria uma abertura de um livro, né? Então a gente fazer ali toda a dissecção e descolamento do cólon do seu retroperitônio. Não sei se isso ajuda tanto, facilita tanta coisa aqui pra gente, mas existem ali tentando fazer paralelo com a abertura de um livro. Ele divide em 9 pontos, a gente vai trazer aqui os principais pontos, aqui os principais passos para essa excisão completa do mesocólon. Então o primeiro deles é você identificar o trajeto da via mesentérica superior, identificar a junção dos vasos ileocólicos com a via mesentérica superior, e geralmente a gente consegue identificar uma configuração de um V invertido, tá? A gente vai já mostrar uma foto aqui que ajuda muito a gente identificar esses vasos. Então aqui, quando o cirurgião está fazendo a cirurgia tanto na via laparoscópica como na via aberta, geralmente quando a gente faz uma tração lateral aqui do septo, a gente consegue identificar o tronco dos vasos ileocólicos. Então isso aqui é uma manobra bem clássica para a gente identificar os vasos ileocólicos quando a gente faz uma tração do século, né? A gente tracionando aqui o século, a gente vai ver esse tronco aqui. Seguindo esse tronco, a gente vai tentar identificar também a veia mesentérica superior. E aí faz a conformação de um V invertido. Geralmente a gente precisa dissecar pelo menos 3 centímetros abaixo da junção da ileocecocólica com a veia mesentérica superior. Então a gente precisa também fazer essa dissecção pelo menos 3 centímetros aqui embaixo, e a gente vai progredindo pela superfície anterior da veia mesentérica superior. Então, nesse momento aqui que nós temos muitos riscos de lesão vascular, tá? Então, um dos grandes problemas da excisão completa do mesocólon são essas lesões vasculares da veia mesentérica superior. Então, a gente precisa prosseguir, a gente precisa ter esse treinamento para fazer essa dissecção sobre a superfície anterior da veia mesentérica superior até essa região do tronco de Henle. Então a gente vai fazendo toda essa mobilização, né? Então a gente pode, depois que mobiliza a veia mesentérica superior, a gente pode também identificar a artéria mesentérica superior, né? Então quando a gente faz toda essa mobilização, é um tipo de mobilização que a gente também faz na gastroduodenopancreatectomia. A gente vai mobilizando a veia mesentérica superior aqui para medial, e a gente consegue identificar a superfície também da artéria mesentérica superior, tá? E aqui existe um ponto sobre essas linfadenectomias AD2 e a AD3. Só pegando esse gancho aqui, antes que eu me esqueça, né, para tentar trazer um pouco essa ideia das linfadenectomias, já que a gente está aqui nesse tópico sobre a excisão completa do mesocolo. Então, quando nós falamos sobre linfadenectomia D1, D2 e D3 para os tumores do cólon, geralmente a linfadenectomia AD1 são aqueles quando nós fazemos a retirada dos linfonodos pericólicos, então só nessa região marginal do cólon seria uma linfadenectomia AD1. A linfadenectomia AD2 seria quando nós fazemos a ligadura dos vasos principais ali, né? Como um exemplo aqui dos vasos ileocecocólicos, quando nós fazemos a ligadura desses vasos à direita dos vasos mesentéricos superiores, né? Então isso daqui seria uma linfadenectomia AD2, quando nós retiramos também os linfonodos intermediário. A linfadenectomia AD3 seria essa linfadenectomia central, tirando principalmente todos os linfonodos sobre a veia mesentérica superior e à direita da artéria mesentérica superior. Algumas literaturas falam que a gente também precisa fazer exposição da superfície anterior da artéria mesentérica superior, porém isso não é um grande consenso. Geralmente você fazer a ligadura até a borda lateral direita da mesentérica superior, você consegue fazer a sua linfadenectomia AD3, que é um dos pontos, uma das etapas da excisão completa do mesocólon. Depois então que nós fazemos toda essa dissecção até essa região do tronco de Henle, a gente vai fazer uma outra abordagem, então a gente vai fazer a abertura, a gente vai para o andar superior do abdômen, a gente vai fazer uma abertura do ligamento gastrocólico e acessar essa região do mesocólon transverso. Então a gente vem fazendo toda a dissecção até a flexura esplênica, então já é uma abordagem de medial para lateral até a flexura esplênica, deixando essa região do tronco de Henle ali por último para a gente fazer a ligadura. Então nesse momento a gente precisa ter uma boa visualização da cabeça pancreática e da segunda porção duodenal, depois da abertura do ligamento gastrocólico, né? Então a gente tem acesso ali à retrocavidade gástrica. Muito importante é quando a gente faz essa manobra, o catel ali, né? Quando a gente rebate o cólon direito para a região medial, é evitar essa tensão excessiva nesses vasos cólicos,
nessas veias, principalmente nas veias do tronco de rene, que elas se rompem muito facilmente. Então, sempre quando for fazer a manobra de Cathel, principalmente com tumores muito pesados, aqueles tumores muito grandes, tomar cuidado com essa tração, que a gente pode ter algum sangramento nessa topografia. Então, isso daqui é um ponto que a gente precisa ter muita cautela nesse momento aqui, quando a gente for acessar esse tronco de rene. A gente tem frequentemente muito sangramento nessa etapa da cirurgia. Aqui, pontos que eu já falei, a gente vai fazer a ligadura de todos aqueles ramos que vão para a superfície anterior do tronco de rene, tá? Mostrando então todo esse nosso acesso, a gente faz toda a ligadura. Geralmente, quando a gente faz esse acesso pela região superior, pela região ali da cabeça pancreática, a gente interrompe esse momento e completa a ligadura pela face inferior, pela face medial aqui da veia mesentérica, tá? E só trazendo aqui um artigo que ele faz algumas comparações técnicas dessa abordagem do tronco de rene, então trouxe aqui mais só para a gente entender alguns pontos anatômicos, tem algumas imagens que ilustram bem o que a gente precisa saber, né? Então ele comparou dois grupos. Vou passar aqui sobre o grupo controle, que é o que a gente acaba fazendo. Então, os pacientes, quando nós fazemos esse acesso do tronco de rene, nós fazemos ali a abertura crânio-caudal, né, essa abordagem, e a ligadura nós fazemos pela via medial, tá? E aqui no grupo do estudo, né, então ele tentou provar isso, que a gente tentar completar toda a cirurgia já por essa abordagem crânio-caudal seria melhor, diminuiria sangramento. Acredito aí que é uma coisa que não acrescenta muito aqui pra gente, tá? Então, aqui ele mostra toda essa visão da veia mesentérica inferior, né? Então, isso daqui é uma visão quando a gente vem fazendo uma linfadenectomia AD3, né? Então, a gente expõe toda essa superfície anterior da veia mesentérica, faz a ligadura bem na raiz aqui da ileocecocólica, dos ramos das cólicas direita, e aqui esse tronco cirúrgico. Então isso aqui é uma topografia que muitos cirurgiões têm dificuldade às vezes de entender essa anatomia. Aqui o famoso tronco de Henle bem anterior à cabeça pancreática, e a gente vai estar ligando essas veias que correm ali do mesocolo do transverso para essa região anterior do tronco de Henle. A gente fazendo a ligadura da veia cólica superior direita e dos ramos do ramo direito da cólica média também, se for o caso, tá? E chegando ao final, então, trazendo aqui um artigo que foi publicado em junho do ano passado na Journal of Clinical Oncology, né, que é a revista da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. E esse artigo aqui, então, é um artigo que estuda a extensão da linfadenectomia para o tratamento cirúrgico dos tumores do cólon direito. É um estudo randomizado, fase 3. Então, esse estudo, inicialmente, ele foi alocando pacientes 1 para 1, né? Então, um paciente... os grupos eram aqueles pacientes que eram submetidos à excisão completa do mesocólon e os outros pacientes submetidos à colectomia direita padrão com a linfadenectomia AD2, que é aquele ponto que eu já trouxe. Então, os pacientes selecionados para esse estudo eram pacientes que tinham um estadiamento de T2 a T4 qualquer N ou paciente qualquer T com N positivo. E aqui tem um detalhe muito importante para a gente que já traz boas informações para gente. Então, os pacientes que eram submetidos durante a exploração cirúrgica, se era identificado uma linfadenopatia central, ou seja, aquela linfonomegalia na superfície da mesentérica superior, ou se os pacientes, quando eram estadiados, se já tinha essa suspeita de linfonomegalia central, esses pacientes eram excluídos do estudo, né? Então, esse estudo aqui avaliou os pacientes que não tinham aquela linfonomegalia central. E ele traz aqui, né, que para os pacientes com esse tipo de linfonomegalia, o tratamento padrão é a excisão completa do mesocolo. Então, cai naquele conceito também que o NCCN trouxe pra gente. Se você deixar algum linfonodo clinicamente suspeito para trás, você vai estar fazendo uma ressecção AR2. Então, já traz que se o paciente tiver uma linfonomegalia central, esse paciente precisa ser submetido já direto a uma excisão completa do mesocolo. Traz alguns pontos cirúrgicos, alguns pontos técnicos aqui, coisa que eu já falei também. Um ponto importante desse estudo que os cirurgiões que entraram nesse estudo, eles eram altamente qualificados, então os pacientes eles tinham que ter operado pelo menos 100 casos de laparoscopia por ano nos últimos 2 anos, então realmente eram profissionais muito bem treinados. E aqui a gente fala sobre os resultados primários e secundários. Do resultado primário, os pacientes foi observada a sobrevida livre de doença em 3 anos e principalmente aqui no resultado secundário, a sobrevida global em 3 anos. Indo então aqui para os resultados do estudo, não foi observada diferença dos resultados primários, não houve uma diferença estatística relevante para esses pacientes, então não foi provado que esses pacientes tinham uma melhor sobrevida livre de doença em 3 anos, né? Então ambos os grupos tiveram ali uma sobrevida livre de doença em 3 anos semelhante.
O grupo da excisão completa do mesocólon teve essa sobrevida livre de doença 3 anos de 86% versus 81% no grupo cirurgia padrão. De sobrevida global também, os pacientes no grupo excisão completa do mesocólon foi de 94% versus 92% também sem nenhuma diferença estatística. Quando eles fizeram uma análise de subgrupo, né, então quando eles avaliaram os pacientes somente do estádio 3, eles observaram que esses pacientes poderiam ter um aumento de sobrevida de até 10% em 3 anos. Então, cai também naquele ponto. Aqueles pacientes com uma doença um pouco mais avançada talvez se beneficiem dessa excisão completa do mesocólon. Aqui, então, mostrando, né, o N do estudo. Então, 495 pacientes submetidos à excisão completa do mesocólon e 500 pacientes no grupo cirurgia padrão, e isso daqui é um ponto que nós encontramos em todos os estudos que nós encontramos sobre excisão completa do mesocólon, que realmente no grupo excisão completa do mesocólon, esses pacientes aqui, eles têm uma maior taxa de linfonodos retirados, né? Então, nesse grupo aqui, os pacientes tiveram 26 linfonodos, uma média, né, de 26 linfonodos retirados versus 23 no grupo cirurgia padrão. Isso daqui, porém, né, observando isso daqui, a gente poderia pensar que esses pacientes têm um melhor prognóstico, mas não, a gente vê que não tem diferença em termos de prognóstico. Com esses detalhes, os pacientes não tinham linfonodomegalia central, tá? Então esses pacientes foram excluídos. Por aqueles pacientes com linfonodomegalia central, importante a gente fazer a excisão completa do mesocólon. Só mostrando aqui as curvas de sobrevida, né? Então a gente vê que as curvas se sobrepõem em ambos aqui os desfechos. Traz que os pacientes do estádio 3 podem talvez aí realmente se beneficiar com a excisão completa do mesocólon, mas isso ainda precisa ser confirmado em outros estudos, trazendo que essa alta incidência de lesão vascular não pode ser ignorada, né, de até 3% nas excisões completas do mesocólon. Nas nossas casuísticas a gente vê que até maior do que 3%, tá? Traz alguns pontos positivos e pontos negativos do estudo. As limitações é que os cirurgiões eles eram altamente especializados, então realmente eram cirurgiões ali que tinham treinamento para esse tipo de cirurgia. Segundo ponto, eles acham que o N não foi suficiente, né? Então traz que também não existia tanta literatura disponível na época do estudo. E o terceiro ponto de desvantagem é que ele fala que os pacientes na Ásia podem ter um IMC um pouco mais baixo, isso pode ter dificultado o procedimento cirúrgico, é uma coisa que a gente costuma não ver tanto. Então o estudo ele falhou em achar evidência em termos prognósticos quando compara os pacientes submetidos à excisão completa do mesocólon versus cirurgia padrão, cirurgia com linfodenectomia AD2. A cirurgia padrão ainda continua sendo o procedimento recomendado para esses pacientes e a excisão completa do mesocólon pode ser considerada em pacientes com envolvimento linfonodal mesocólico evidente, tá? Então traz isso aqui para fechar o que a gente acabou de falar, então a gente traz boas conclusões desse artigo. Bom, então sobre pontos técnicos aí, sobre alguns pontos prognósticos sobre as colectomias direita, era isso que eu queria passar. Eu vou ficando aqui por aqui nesse vídeo. Não deixa aí de se inscrever no canal, isso ajuda muito para o crescimento do canal e também de compartilhar aí com outros profissionais que possam se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo sobre colectomia esquerda.